Fanelli, Band News FM. Há 3 dias do jogo contra Marrocos e levando tudo em conta que envolve uma estreia em Copa do Mundo, questão de ansiedade, fora de campo também, qual é o principal ponto de atenção que o Brasil precisa ter no primeiro jogo? Cara, acho que não só no primeiro jogo, acho que a gente tem que ter não só um ponto de atenção, mas vários durante a competição, porque é uma competição, assim, num curto período de tempo, ela é muito traiçoeira, né? Então, tem pouco tempo de trabalho para poder organizar melhor. Então, a gente, com esse tempo de preparação, a gente está tentando nos adaptar e chegar o mais próximo possível de não cometer erros. Então, acho que o ponto de atenção é o fato da gente ter uma competição curta, num período curto, e ter que errar o menos possível. Edson. Aqui. Rafinha, boa tarde. Estou à esquerda. Boa tarde. Alexandre Pretzel, da Bandeirantes. Em muitos ciclos de seleção brasileira, a gente já viu jogadores muito bons de clubes, com grandes nomes, mas que não jogavam a mesma coisa na seleção. Você se inclui nesse grupo pelo teu momento? Hoje você é mais um jogador de clube do que da seleção. E por que acontece isso, se você concorda, por favor? Cara, eu acho que eu já consegui entregar, sim, muita coisa pela seleção. Obviamente que a gente não pode ser hipócrita e falar que foi igual aconteceu no clube, mas eu acho que dentro do possível, dentro daquilo que a gente estava passando, principalmente nesse último ciclo de Copa, acho que eu consegui entregar, sim, um bom futebol, mas como a gente, principalmente dentro do vestiário, a gente é muito consciente disso, que a seleção brasileira ela é feita de resultados. Se a gente não tiver resultado, a gente vai ser cobrado. Então, a partir do momento que a gente está sendo cobrado por algo que a gente está fazendo no clube, eu acho que é porque a gente tem total capacidade de fazer isso pela seleção também. E eu, mais do que ninguém, eu sou um que, se tiver que falar que a gente precisa melhorar, eu vou falar e não tenho problema com isso. E acho que a gente pode melhorar, não só eu, como vários jogadores também têm essa consciência de que pode chegar o mais próximo, estando na seleção, do que representa nos clubes, e a gente está trabalhando para conseguir isso. O Wellington Campos, da Rádio Tatiana. Estou na sua frente aqui. Tudo bem. Rafinha, uma pergunta bem curta. A seleção está pronta para estrear na Copa do Mundo e por quê? Sim, acho que sim. Acho que a gente teve períodos complicados na nossa preparação, mas acho que a gente chega muito bem para a estreia da Copa. Aqui, ó, tetracampeão aí. Oi, Rafinha, tudo bom? Zinho aqui, que está falando da ESPN, e jogador da seleção também. Um prazer falar contigo. Rafinha, eu quero falar especificamente de você, né? Para uma estreia na seleção brasileira, a gente viu um Rafinha. Eu vejo você como um jogador versátil, um jogador que faz várias funções. Contra o Panamá, você jogou por dentro, né? Com o Matheus Cunha fazendo o lado esquerdo, não a composição do 4-4-2 que o Ancelotti aqui falou em entrevista, que é o sistema que ele utiliza. Então, foi o treinador que falou. Você jogou por dentro, junto com o Vinícius Júnior, o Matheus Cunha retornando para marcar pelo lado esquerdo. Lado que eu fiz muito na seleção também. E contra o Egito, você fez o lado esquerdo, porque tinha o Igor Thiago. Como o Rafinha vai jogar no primeiro jogo contra Marrocos? Pelo lado esquerdo ou por dentro? É uma decisão do mister, eu não faço nem ideia. Como eu falei, cara, eu sou uma pessoa que eu tento me adaptar a qualquer posição onde eu consiga exercer. Se eu tiver que jogar pelo lado esquerdo, eu vou tentar me adaptar o melhor possível para jogar do lado esquerdo, do lado direito igual. Acho que do lado direito eu teria mais facilidade por vir jogando há muito tempo pelo lado direito, então teria mais facilidade, né? Nas últimas 2 temporadas, no começo principalmente da outra temporada, eu tive que me adaptar para jogar do lado esquerdo, principalmente no clube. E se eu tiver que me adaptar para jogar no meio também, vou fazer do melhor jeito possível para entregar um bom futebol. E aquilo que o professor pedir, eu vou estar pronto para fazer. Então, a minha ideia é tentar me adaptar o mais rápido possível para conseguir entregar o melhor possível de mim. Rafinha, Chico Moedas, Casa TV, aqui atrás. Velho, prazer falar contigo.
Ainda na pergunta do Zinho, dando prosseguimento um pouquinho a ela, na partida contra o Egito, a gente viu você jogando um pouquinho quase como segundo atacante, trocando com o Vini ali, né? E essa associação ficou clara, né? Com o corte do Wesley, acaba que esse lado direito parece que pecando por um lado ofensivo, né? Fica uma lacuna ali. Não sei se o Ancelotti já te testou ali também, depois desse corte, e o que muda nas associações, quer dizer, o que você vai fazer ali pelo lado direito, como você se associa, como a gente já sabe do lado esquerdo, com esse corte do Wesley. Obrigado. Cara, até mesmo no jogo do Egito, no final do primeiro tempo, também acabei jogando um pouco pelo lado direito. Eu acredito que é mais o entendimento do que o jogo está precisando, né? Como eu falei, me adaptei jogando no lado esquerdo, fazendo essa função um pouco mais fechada. Se for analisar bem no Barcelona, em teoria eu jogo na ponta esquerda, mas eu não fico aberto na ponta esquerda, minha função é mais por dentro. Então foi mais ou menos o que eu fiz ali, principalmente no começo do primeiro tempo, ali até metade do primeiro tempo contra o Egito, e na metade do primeiro tempo, ao final, eu terminei na ponta direita. Então acho que a gente tem também jogadores que podem exercer essa função na ponta direita, o próprio Luiz, o Ryan, os dois têm capacidade para exercer essa função. E como eu falei, acho que está todo mundo muito bem preparado para aquilo que tiver que fazer, e no final de contas a decisão vai ser sempre do treinador e a gente vai respeitar a decisão dele. Rafinha, é o Benja da TMC, tudo bom? Bem. Rafinha, cada um tem um gosto e a gente tem que respeitar, é democrático. Eu vejo essa seleção brasileira, principalmente das 4 últimas Copas, como o melhor elenco, as melhores opções de banco. Temos um dos 3 maiores treinadores da atualidade, o homem é um monstro. E tanto se pedia em renovação de seleção, toda a Copa, e temos muitos jogadores jovens. Na minha opinião, somos um dos 4 favoritos a ser campeão do mundo. Apesar de eu estar aqui a trabalho, sou brasileiro, eu vou torcer muito para a gente ser campeão. A gente agradece. Mas eu torço mesmo. Mas tem muita gente que não acredita na seleção, que acha que nem favoritos somos, que acha que vai cair fora rápido. De novo, é democrático, cada um tem o direito. Vocês, jogadores, vocês conversam sobre isso, vocês leem, vocês dão atenção às redes sociais, é o que está sendo falado em TV, rádio, ou vocês ignoram isso? Boa sorte, viu, Rafinha? Obrigado. Cara, eu particularmente eu acompanho zero assim, do que sai de notícia. Tem um pessoal que cuida das minhas redes sociais, não assisto televisão, mas a gente não pode ser hipócrita, a gente sabe que, né, principalmente os jovens hoje em dia são muito ligados no telefone, rede social, Instagram, TikTok, enfim. Não tem como fugir, porque acaba que a notícia cai no colo deles. Tipo, a galera mais antiga, assim, né, mais experiente, a gente tenta fazer com que eles usem menos de rede social, até mesmo para não criar uma expectativa ou não se frustrar baseado naquilo que está sendo dito. Então, a gente tenta blindar um pouco do que vem de fora. Te agradeci, que tu falou que acho que a seleção é uma das 4 favoritas na Copa, a gente também está muito confiante. E acho que a galera que não acredita muito na seleção, eu acredito que não é que eles não acreditam, mas foram tantos anos se frustrando, porque sempre tivemos seleções que poderiam realmente ganhar a Copa do Mundo e não ganharam, e que acaba que o pessoal acha que não quer se frustrar novamente, então prefere, né, opta por esse lado de não torcedor. Mas, no fundo, acho que todo mundo está torcendo pela seleção e a força do torcedor vai ser muito importante para a gente. Rafinha, aqui, Bruno Piscinato, da Record. Eu ia te perguntar, se não sobre ser melhor ou não, mas é que no primeiro tempo a gente teve, do último jogo, a gente teve o Igor Thiago e depois o Endrick no ataque, né? Eu queria perguntar para você, como jogador, assim, o que muda, né? Os dois são muito bons, mas têm características diferentes. O que muda, por exemplo, quando você está jogando com esses caras? Eu ia te perguntar também ali do Mister, né? Teve aqueles tapas ali no treino, no aniversário dele, aquela brincadeira. Tapa de leve, né? O homem vai escalar a seleção. Como é que foi? Não dá para dar muita porrada nele. Tem muito dia até o jogo ainda. Cara, o corredor é uma coisa que a gente tem costume de fazer no futebol, quando alguém está de aniversário, quando alguém está machucado e volta para treinar. Então, é mais uma questão de costume, assim, do futebol em si. E falando do Igor Thiago e do Endrick, acho que é mais uma questão de característica de cada um.
Cada um, obviamente, tem uma característica diferente do outro e a gente, num todo, a gente tem que se adaptar. Cada um tem que se adaptar ao grupo e o grupo tentar que se adaptar minimamente possível à característica de cada um. Acho que isso que é o mais importante. Aqui, Rafinha. Valeu. Onde? Aqui. Júlio César, do portal Agora Mandaguari, do Grupo Maringá de Comunicação. Você foi embora muito jovem do Brasil e hoje é tido como um dos maiores jogadores do mundo. Você sente que no Brasil você é menos reconhecido do que lá fora? Sente uma necessidade de provar? Como que você analisa o olhar do torcedor brasileiro para o seu futebol? Cara, para ser sincero contigo, sinto que realmente é diferente o carinho do torcedor brasileiro comigo do que o pessoal de fora que me acompanha, né, mais diariamente lá fora. Mas eu acredito que se eu tenho que me provar para alguém, isso é para mim, para os meus pais, para minha esposa, para o meu filho, isso eu tenho que me provar para eles a cada dia. Infelizmente, eu não posso mudar o gosto das pessoas. Eu entendo que tem gente que não gosta do meu futebol, tem gente que gosta e está tudo bem. Como eu falei, eu tento dar o meu melhor sempre. Vai ter dias que não vou conseguir entregar um bom futebol, mas à vontade eu sempre vou entregar. Isso para mim é algo que não que é inadmissível, né? Não entregar à vontade dentro do campo. Mas eu sempre busco dar o meu melhor e acho que é natural, né? Sair muito jovem do Brasil, tu não ter uma conexão com nenhum clube, é normal que a galera ainda, né, desconfie, esqueci a palavra que tu usou, mas que não tem essa conexão. Tá tudo bem. Rafinha, aqui na esquerda. Opa, aqui. Rodrigo do canal Vamos. Na Copa de 2022, você chega num momento muito diferente do que agora. Ali você ainda era muito jovem, estava chegando no Barcelona, estava chegando até mesmo na seleção brasileira. E agora você chega, muito por conta do que você fez dentro de campo, pelo Barcelona, aqui na seleção, como um dos protagonistas, né? Você chega para ser protagonista numa Copa do Mundo. Então, eu queria que você fizesse uma comparação de como está sendo, como foi chegar com menos pressão, vamos dizer assim, por não ser um dos caras que era protagonista ali, mesmo que você fosse titular, mas agora com essa pressão de ter que resolver, de ser você ali que vai ser responsável, vamos dizer assim. Eu acho que eu senti mais pressão naquela Copa de 22 do que nessa Copa, porque né, me vendo com os olhos de hoje, na Copa de 2022 eu cheguei muito imaturo para a Copa, não só na seleção, no Barcelona também estava chegando, estava no período de adaptação, na seleção também estava jogando, mas ainda assim sentia que não estava totalmente adaptado com a seleção brasileira, com o que vestir a camisa da seleção brasileira. E na Copa de agora eu me sinto muito mais preparado pelo meu momento no clube, me sinto mais preparado por entender o meu momento na seleção, o meu lugar na seleção. E a pressão ela vai existir sempre, cara. A partir do momento que a gente veste a camisa da seleção brasileira, a gente tem que saber que a pressão ela vem junto, né? É a única seleção que ganhou 5 Copas do Mundo. Então, se a gente não estiver preparado para a pressão que vem por trás de vestir essa camisa, acho que a gente não pode estar disputando um torneio desse nível. Hello, Rafina. It is Derek McGregor from the Scottish Sun. Can I please ask you about your Leeds United teammate, Liam Cooper? Can you tell me, did he help you a lot? Yeah. What was he like as a player and what is he like as a person? Posso responder em português, né? Sorry, I speak in Portuguese, okay? Quando eu cheguei ele está perguntando, galera, todo mundo entendeu? Isso. Vai que tem um perdido por aí. Ele estava perguntando do Liam Cooper, que era o capitão no Leeds. Perguntou se ele, né, como é que foi a recepção dele comigo e tal. E foi um cara que realmente desde do primeiro dia que eu cheguei foi uma pessoa que me ajudou muito. Pela questão de adaptação, idioma, não falava nada de inglês, não estava nada adaptado com o futebol inglês, com frio, então... Então foi uma pessoa que me ajudou a me adaptar no clube, né, me trouxe assim com os jogadores, mesmo sem entender nada, ele tentava conversar comigo.
Então foi uma pessoa que me deu tranquilidade para mim conseguir exercer um bom futebol. Isso, para mim, a recepção de quem está mais tempo na casa, ou dos capitães, é sempre mais importante. Boa. Pedro. Rafinha, aqui Pedro Bassan, TV Globo. Você falou brevemente sobre o corredor, né? Mas hoje é o aniversário do Ancelotti. Ele está prestes a se tornar o treinador mais idoso, experiente, a dirigir o Brasil numa Copa do Mundo, com 67 anos. E eu queria saber, basicamente, se teve bolo, como é que foram os cumprimentos, os parabéns, e se naquele corredor o pessoal fez força mesmo ou aliviou? Aliviaram. Acho que ninguém tocou nele, só deixou ele passar. Não, mas teve um bolo. Geralmente, quando tem alguém de aniversário, o pessoal da cozinha prepara um bolo para cantar um parabéns, fazer uma coisa bem legal. Não deixaram comer o bolo, né? Falaram que eu estava atrasado e tinha que vir logo. Mas sempre tem uma lembrança. Acho que é importante, né? É uma data especial e tá desfrutando, assim, da data de aniversário na seleção. Acho que também a gente tem que tornar um momento especial. Então, sempre tem uma lembrancinha legal. Bele. Aqui, Rafinha, tudo bem? Isabelle Costa, Canal Gold. Inglês? Não, português, por favor. Mas se você quiser, a gente faz em inglês e você traduz. Tá bom. Falando um pouquinho sobre responsabilidade e também até sobre o teu papel, já falaram aqui sobre o quanto você chega protagonista dessa Copa do Mundo. E eu queria saber justamente em relação à responsabilidade, porque o Casemiro, em uma coletiva, falou que agora é momento de jogadores mais experientes tomarem essa responsabilidade de decidirem os jogos. Não só, óbvio que a gente sabe que futebol é coletivo, mas que vocês também têm esse papel e poder de decidir jogos. Você sente essa responsabilidade? Você sente que está pronto para decidir um jogo na Copa do Mundo? Obrigada. Eu acredito que sim. Acho que, como eu falei antes na outra pergunta, a gente tem que entender a grandeza que é vestir a camisa da seleção. E acho que principalmente o pessoal que já disputou uma Copa, a gente já entende o peso que é vestir a camisa da seleção. A gente passou por um período muito complicado, onde teve muitas cobranças, onde teve muitas dúvidas. E ainda assim a gente conseguiu chegar para essa Copa forte, que é o que eu acredito que a seleção está chegando forte para disputar a Copa. E a gente tem que saber também a responsabilidade que cada um carrega individualmente, né, dentro dos seus clubes, trazer aquilo para dentro da seleção. Tem vários jogadores muito experientes, até mesmo o Vini, que, né, não tem muita idade, mas a experiência dele no futebol, as conquistas dele dentro do futebol, é uma pessoa que pode resolver um jogo de Copa do Mundo também, é uma pessoa que pode ajudar a gente a trazer o Hexa. E eu também me incluo nisso, o Vini, enfim, tem outros jogadores também que têm já uma experiência no futebol que podem resolver uma Copa. Então, acho que o fato da gente entender isso, entender o momento que a gente vive na nossa carreira, entender o peso que a gente carrega também, vai ser muito importante para a gente conseguir chegar e resolver os jogos. Rafinha, aqui, Caio Mota, aqui em cima, Clube Esporte, tudo bem? Cara, tem sido um ambiente que vocês transparecem para a gente muita leveza, né? Mesmo há poucos dias de uma estreia, que geralmente é tensionado, na última Copa a gente sentia muito vocês, às vezes, até reativos em alguns momentos. Vocês têm transparecido muita leveza no que a gente vê dos treinos, em coletivas, boas respostas, divertidas. Fala um pouco sobre como tem sido essa convivência dessa porta para dentro e o quanto que vocês, entre si, entenderam que é uma Copa do Mundo, é um momento também de ter essa leveza, ter esse momento de prazer também, não somente absorver uma pressão tão grande, né? Cara, eu costumo muito conversar com meus amigos, né? Eles perguntam para mim também como que é o clima, se é algo muito tenso, se é leve. E sempre, todas as vezes que eu vesti a camisa da seleção, sempre foi um clima muito agradável, sempre foi um clima assim de muita brincadeira, momentos bons, obviamente momentos ruins, que é normal. Mas o clima dentro da seleção é sempre um ambiente muito leve, onde está todo mundo praticamente o tempo todo de palhaçada. Mas o bom é os momentos que a gente sabe que a gente tem que focar e ser sério, a gente também consegue mudar esse chip de, beleza, a gente é um time que a gente, no hotel, a gente é muito brincalhão, a gente se diverte, a gente fica de palhaçada um com o outro, mas na hora de ser sério, a gente é sério. Então, acho que isso é muito importante também. Rafinha, aqui, Tomer Savoy, X Sports. Cara, nós jornalistas, a gente tem acesso a 15 minutos, né, do treino e aqui a coletiva. Se você pudesse compartilhar um pouco com a gente, como é que é a rotina de vocês, né? Vocês estudam o adversário no telão, vocês têm alguma aula, fisioterapia, tem a galera do videogame, os gaúchos com chimarrão, galera da leitura. Se puder contar um pouquinho o que acontece lá dentro quando a gente não está vendo, óbvio, sem falar tática, sem nada, sem nenhum spoiler, mas se puder eu agradeço. Obrigado e boa estreia, cara.
Não, mas daí se eu pudesse, seria mais de 15 minutos no treino. Não seria só os 15. Não, sacanagem, cara. Síntese. Né? Não, mas, pô, assim... Tentar fazer um pouco do nosso... De um dia, né? De tantos que a gente tem. Geralmente a gente acorda cedo para tomar café, sai do café direto para o treino. Chega no treino, cada um faz a sua preparação. Às vezes a gente faz uma ativação grupal, às vezes a gente faz uma ativação individual quando não tem grupal. Pessoal também que tem que fazer a proteção no pé, vai fazer proteção no pé. Quando dá o horário do treino, a gente vai para o campo. Aí vocês acompanham os 15 minutos de treino. Depois dos 15 minutos, eu não posso falar o que acontece. Mas depois do treino, né, tem a galera que tem costume de fazer sauna, tem costume de fazer banheira fria, tem a galera que vai fazer tratamento. E depois, quando a gente volta pro hotel, né, a gente almoça e tal. Tem a galera que vai pro videogame direto, tem a galera que vai pro truco, tem a galera... A gente tem até um simulador aí de Fórmula 1, tem a galera que vai pro simulador também, ping-pong, tá rolando campeonato de ping-pong agora. Tem a galera da Físio, acho que os mais velhos, os mais experientes, né? Eles não gostam que chame eles de velho. Os mais experientes, eles vão para a Físio, fazer tratamento na Físio, cuidar das costas. Mas não foge muito disso, cada um, né, leva uma rotina um pouco diferente, mas sempre em algum momento tem o cuidado com o corpo, né? Passa na Físio, faz, né, uma bota de LED, uma bota de pressão, um tratamento de Físio. Mas também, quando tem uns momentos que dá para espairecer um pouquinho, a galera vai se divertir também. As últimas duas. Dentro do possível, né? Se divertir dentro do possível. Rafinha, aqui na frente, Monique Danello, TNT Esportes. Lá na Granja, o Ancelotti, na entrevista que teve com a gente, falou que queria aproveitar esse momento de preparação para focar muito em conceitos defensivos, porque ele achava que, ofensivamente, ele tinha um time extremamente talentoso. Quanto mais ele passasse informação, mais ele atrapalharia vocês. E nos últimos 4 jogos, pelo menos nesses amistosos data FIFA de março e agora, o Brasil sofreu gols em todos os jogos, que não era muito, né, uma característica. Quando o Ancelotti chega, ele consegue arrumar um pouco mais o setor defensivo, não tomava tantos gols. Você acredita que nesse período ele conseguiu esses ajustes que ele buscava com esses trabalhos mais focados na parte defensiva? Você vê o Brasil pronto nesse sentido para encarar uma Copa do Mundo que muita gente diz que se ganha a Copa se defendendo bem? Obrigada. Eu estou de acordo com tudo que tu falou. Acho que realmente ofensivamente a gente tem uma força muito grande, mas só ofensivo não vai ganhar a Copa, né? E a gente tem consciência disso. A gente sabe que defensivamente, se tu estiver defendendo bem e não tomar gol, né, pelas características que a gente tem, a chance da gente fazer um gol no jogo ela é muito grande. Então, acho que é um ponto importante que a gente tem que treinar bastante, que é a parte defensiva, e acho que se a gente conseguir defender bem durante o jogo, né, a possibilidade da gente ganhar os jogos ela é muito grande. E só um ponto que eu acho que esses 2 jogos, né, Panamá e o Egito, acho que a gente defendeu bem. Não poderia defender melhor, sim, teve momentos que a gente poderia ter defendido melhor, mas acho que a gente defendeu bem, porque dos 3 gols que a gente levou, um foi de bola parada, um foi uma falha nossa e um foi um golaço que, né, não tem muito o que fazer. Então, acho que, propriamente dizendo, defendendo, acho que a gente defendeu bem, a gente não deu oportunidades deles criarem oportunidades perto da nossa área, e tem coisas no futebol que é inevitável. Para encerrar? Por favor. Rafinha aqui. Boa tarde. Kiyomi Nakamura, da Zone Japan. 2 anos atrás, eu perguntei, você tem algum objetivo pessoal além de campeão do Brasil na Copa América? Então, você respondeu claramente, o objetivo único é vitória do Brasil. Mas para alcançar isso, você quer fazer um gol e quer dar uma assistência em cada jogo. Agora, sua condição diferente e competição diferente, time diferente, mas sua filosofia é a mesma. Ou se mudou, como mudou? Eu, como atacante, eu me cobro muito quando eu não faço gol, ou não dou uma assistência, ou não participo, né, direto ou indiretamente de um gol. Eu me cobro muito por isso.
Mas se tiver que ganhar a Copa sem fazer gol, sem dar assistência, não tem problema nenhum com isso também. Então, como eu falei, eu vou dar meu melhor, vou defender bem, para depois, se tiver as oportunidades, estar bem preparado para fazer gol. Mas, para mim, o objetivo principal, independente de gol, assistência, é ganhar a Copa. Legal. Obrigado, Rafinha. Obrigado a todos. Gente. Até amanhã.